Sobre a criatura alada estava sentado um vulto de manto negro, enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre a borda e o traje não havia nada para ser visto, senão um brilho mortífero dos olhos, o Senhor dos Nazgûl. Retornara ao ar, convocando sua montaria antes que a escuridão se desfizesse, e agora estava de volta, trazendo ruína, transformando a esperança em desespero e a vitória em morte. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Falando Cinema, e no vídeo de hoje nós vamos finalmente encerrar a nossa trilogia sobre o Rei Bruxo de Angmar. Se você porventura caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no Falando Cinema se você ainda não for inscrito. Clica também no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver novidade, você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Deixa também um like nesse vídeo de uma vez, não espera o final do vídeo, deixa um like aqui agora e também não esquece de deixar o seu comentário, sua opinião, sua crítica. Se você não tem nada a dizer, deixa aqui um emoji, deixa um ponto, deixa um negócio aleatório, porque isso também ajuda a gente a crescer aqui na relevância dentro da plataforma do YouTube. E obviamente eu também tenho que convidar vocês a assistirem as duas primeiras partes dessa trilogia, porque muito embora eles sejam vídeos independentes entre si, ao mesmo tempo eles também fazem parte de uma linha narrativa de raciocínio. Então, para você entender 100% do que eu vou falar nesse vídeo aqui, você tem que ter visto a contextualização e a introdução que eu fiz tanto na segunda parte quanto também na primeira, beleza, pessoal? Mas vamos lá, antes da gente começar aqui nossa história, deixa eu deixar pelo menos um disclaimer aqui para vocês. A gente sabe que o universo do Tolkien é um universo gigantesco, é cheio de rei, é cheio de nome, cheio de analogia, é cheio de lugar, é cheio de elfo, a gente sabe como é que é as coisas, é até muito denso. E como isso aqui é um vídeo do YouTube, não é um negócio ipsis literis daquilo que está nas obras do Tolkien, na primeira e na segunda parte teve alguns sacrifícios ali em relação a certas coisas, certos eventos, certos personagens, que muito embora apareçam na história, não tem tanta importância assim para a narrativa que eu estou construindo nessa trilogia, que é para falar sobre o Rei Bruxo de Angmar. Isso já teve nas duas primeiras partes, só que nessa terceira parte eu tenho que deixar esse disclaimer, porque a história de Gondor é a mesma coisa, mano, é cheia de gente, é cheia de rei, só que nesse caso, vários pequenos eventos, várias pequenas questões que são mencionadas nos livros. Por isso que eu recomendo vocês, gente, isso aqui é só um vídeo. Se você quiser saber mais da história, quer saber na íntegra o negócio, vai procurar o Silmarillion, vai procurar os apêndices do Senhor dos Anéis, vai procurar saber do universo do Tolkien, ou então vários canais aqui do YouTube que falam sobre assuntos, sobre o Legendário e tal, que são 1000 vezes melhor do que eu e muito mais esperto do que eu nesse assunto. Então, para você que conhece mais do Legendário, conhece um pouco mais da história de Gondor, do Rei Bruxo de Angmar, pode achar estranho nesse vídeo aqui um sacrifício maior. Poxa, o Igor não mencionou esse evento, essa batalha, esse rei, essa pessoa, esse personagem, ou então mencionou o cara, mas falou muito en passant. Gente, a gente vai ter que dar uma resumida aqui pro vídeo do YouTube ficar mais dinâmico, mais tranquilo, para trazer inclusive mais fãs aí pro universo do Senhor dos Anéis, beleza? Agora sim, pega aí o seu café ou então o seu copo d'água, porque aqui em Minas Gerais tá calor pra caramba. Prepara aí na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, sei lá onde é que você tá, e vamos falar sobre o professor Ronald Tolkien. Para a gente fazer uma recapitulação e uma contextualização do que estava acontecendo na Terra-média nesse período, vamos voltar lá para Númenor na Segunda Era. Eu mencionei isso na primeira parte da nossa trilogia, mas a cidade de Númenor, em um determinado momento, passou por uma divisão política, que foi a galera que era próxima dos elfos, que eram fiéis e respeitavam e temiam os Valar, e a galera que foi pro lado do Sauron, para a influência do mal, e essa divisão causou o que é conhecido como a Queda de Númenor, que a gente vai ver ainda, imagino eu, lá na série meio complicada dos Anéis de Poder. Só que um pouquinho antes da Queda de Númenor, alguns dos fiéis conseguiram pegar barcos e irem em direção à Terra-média, e quando eles chegaram na Terra-média, eles fundaram os reinos de Arnor e de Gondor. Na segunda parte da nossa trilogia, eu falei sobre a questão das guerras do Rei Bruxo de Angmar contra o reino de Arnor, e nessa terceira parte a gente vai focar especificamente nas guerras e nas tretas do Rei Bruxo contra o reino de Gondor, que a gente está um pouco mais familiarizado aí,
por conta da trilogia de filmes do Senhor dos Anéis. Também no vídeo passado eu mencionei que o reino de Arnor foi fundado pelo Elendil, e até um determinado momento o reino era um reino unificado, que tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, mas até então tava tudo bem. Só que aí, mano, o Elendil depois veio a morrer, uma galera que depois tomou posse do trono, começou a fazer um monte de besteira, até que o reino de Arnor se dividiu em 3 reinos diferentes: Rhudaur, Cardolan e Arthedain. E obviamente o Sauron estava de olho nisso e mandou o seu servo mais forte, que é o Rei Bruxo de Angmar, personagem principal aqui da nossa trilogia, para fazer o arregaço lá no Reino de Arnor. E a gente mencionou no vídeo passado que ele conseguiu, mano. Ele acabou com tudo. Não é à toa que lá no Senhor dos Anéis, durante toda a trilogia, a gente nem vê menções do Reino de Arnor, porque ficou totalmente devastado mesmo. Só que no vídeo passado eu também ergui a seguinte dúvida: se o Sauron não gostava dos Númenóreanos, e os Númenóreanos estavam tanto em Arnor quanto em Gondor, e a gente viu no vídeo passado que parece que o foco do Sauron estava em Arnor, e Gondor? O que estava acontecendo com Gondor nessa época? O Sauron estava deixando para depois, ele perdeu o foco em Gondor, não queria mais mexer com eles. O que estava acontecendo? Bom, enquanto Arnor estava passando pelos seus perrengues internos e externos, Gondor até então permanecia unida e forte. Só que infelizmente isso não durou muito tempo. Se você está mais familiarizado com as adaptações do Senhor dos Anéis, você vai lembrar que o reino de Gondor, quando aparece nos filmes, muito embora seja um reino muito grande, de muita importância, um negócio bacana, legal, ao mesmo tempo ele é um reino bastante decadente, principalmente pelo fato de que Gondor era um reino, só que não tinha um rei, era governada pelos regentes, e principalmente pelo fato do regente da época, que era o Denethor, ele estava meio desequilibrado das ideias. Abandon your post! Flee! Flee for your life! Você é maluco, é? Mas, obviamente, nada que acontece dentro do universo do Tolkien é do nada, mano. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem um histórico, tudo tem uma história pregressa. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, mano. É impressionante a habilidade que o Tolkien tem de criar um background para as coisas até pequenas e teoricamente insignificantes para a história dele, mano. É uma arte que ele dominou à perfeição. E, obviamente, Gondor também está incluída nisso. Essa decadência que a gente vê lá no final da Terceira Era, nos eventos do Senhor dos Anéis, isso começou muito tempo antes daquilo. Então vamos tentar entender a origem dessa decadência. A gente mencionou nos vídeos passados, mas os Dúnedain, que eram os descendentes dos Númenóreanos que foram para a Terra-média, muito embora eles não tivessem vida eterna, eles tinham um tempo de vida muito mais prolongado do que os homens comuns. Tudo isso por conta da bênção que os Valar, que são essas figuras angelicais do universo do Senhor dos Anéis, do universo do Tolkien, deram para eles por conta da ajuda que os homens prestaram. Alguns dos homens prestaram lá no final da Primeira Era, na batalha na Guerra da Ira. E justamente por causa desse dom que os reis de Gondor passaram a se casar com uma idade muito avançada e começaram a ter menos filhos. E como era uma monarquia hereditária, muito embora você possa até pensar, então é menos filhos, menos chance de ter guerra para o trono. Só que o problema é que o tempo foi passando, os reis foram perpetuando essa prática até o ponto em que chegou um rei lá em Gondor que casou com uma idade tão avançada, mano, que ele simplesmente não teve filhos. Ou seja, havia um reino importantíssimo que não tinha um herdeiro legítimo ao trono. É claro que lá na frente isso vai dar ruim, só que mesmo assim, nesse meio tempo, claro que Gondor tinha os seus problemas aqui e ali, uma treta, uma batalhazinha que eles tinham que lutar e tal, mas apesar disso, Gondor estava firme, forte, unida. Só que o negócio começou a desandar legal mesmo, quando assumiu o trono o 20º rei de Gondor, que foi o Valacar. Mas vamos voltar só um cadiquinho no tempo para a época que o Valacar ainda não era rei, mas sim um príncipe. O pai dele, que era o rei de Gondor na época, ele começou a ficar muito próximo da galera do norte da Terra-média. Quando eu falo norte, eu não tô falando de Arnor, que ficava mais ao norte em relação a Gondor. Eu falo do norte, é norte da Terra-média. A galera
que era mancomunada com Sauron, uma galera meio complicada, meio briguenta, enfim. E galera, a gente sabe como é que a política funciona. Então, quando o rei de Gondor quis fazer essa aliança política com essa galera do norte, para selar, para garantir essa aliança dele, ele deixou parte dessa galera do norte morar lá no reino de Gondor. E para fortalecer ainda mais esse elo, ele pegou o filho dele, que era justamente o Valacar, que depois vai assumir o trono, e mandou ele lá pro norte como um embaixador de Gondor. Aí, mano, o que aconteceu? O Valacar foi lá pro norte e começou a gostar muito da terra, o clima maravilhoso, e também conheceu a filha do rei do norte, se apaixonou por ela e eles acabaram casando. Mas até aí, qual que é o problema? Mano, olha, ele conheceu a mulher lá no outro país, se apaixonou por ela, se casou. O rei lá de lá tá de tranquilo, o rei de Gondor tá ok com a situação. Qual que é o problema aí? Por que isso vai gerar uma treta muito grande lá em Gondor? Como o Valacar era um Dúnedain, era um Númenóreano puro, de sangue puro, e essa moça não era Númenóreana, não tinha descendência Númenóreana, surgiu a preocupação não só com o Valacar em si, porque o Valacar tá beleza, ele vai viver durante muito tempo, mas surgiu a preocupação com a descendência deles, porque havendo essa mistura de sangue Númenóreano com o sangue dos humanos normais, a vida e a bênção dos Valar e esse dom que eles tinham de ter uma vida prolongada, aos poucos ia começar a diminuir e encurtar cada vez mais. Um tempo depois, o rei de Gondor acabou falecendo e quem assumiu o trono foi justamente o Valacar. Só que aí o Valacar envelheceu bem, foi tudo tranquilo, beleza. Só que quando o Valacar já estava mais velho e ele tinha essa vida muito estendida, a esposa dele, que era um ser humano normal, já tinha morrido há um mó tempão, mas pelo menos eles tiveram filhos, então a descendência estava garantida. Só que quando o Valacar morreu e esse filho foi assumir o trono, essa sucessão deu ruim, galera, deu ruim demais, porque além de toda essa polêmica dele não ser um Númenóreano sangue puro, ele ainda por cima era estrangeiro. Aí, meu irmão, um negócio que tava desandado, azedou o pé do frango de vez, mano, e Gondor se afundou numa guerra civil interna. Assim como aconteceu com Arnor, Gondor não chegou a se dividir em reinos diferentes, mas ficou numa treta interna que durou 16 anos e custou a vida de, cara, uma porrada dos Dúnedain. Mas além de todos esses problemas internos e da morte de vários dos Dúnedain, esse dom que eles tinham, né, de ter essa vida mais prolongada, aos poucos foram sendo retirados deles, certo? Isso fora essa questão de mistura de raça, mistura de sangue, que também ia encurtar. Tudo isso foi acelerando cada vez mais, gradativamente, esse declínio de Gondor. E se você acha que tá pouco, lembra que eu mencionei no vídeo passado sobre Arnor, que teve uma peste que assolou o lado de lá? Obviamente, Gondor também foi devastada por essa peste, por essa praga sombria. Por causa da peste, muitas pessoas em Gondor perderam a sua vida e dentre elas estava o rei da época e todos os seus filhos. E é justamente nesse ponto que as histórias de Arnor e de Gondor voltam a se entrelaçar novamente. Porque muito tempo depois desses acontecimentos, o rei de Gondor da época, que era o Eärnil, ele queria reaproximar o reino de Gondor do reino de Arnor, que na época já estava dividido em 3 reinos, e ele prometeu que se Arthedain precisasse de ajuda, Gondor iria ajudá-los. Bom, como nós vimos lá na parte 2, esse tempo de necessidade de Arthedain chegou e não demorou muito para chegar não, já que Arthedain estava passando um sufoco lá com as guerras que eles estavam travando contra o Rei Bruxo e contra o reino de Angmar. Mas quando o rei de Gondor ficou sabendo que Arthedain estava com problemas, ele foi lá e cumpriu a promessa dele. Mandou uma frota, mandou inclusive o filho dele, que era o Eärnur, que era capitão de Gondor na época, mandou uma ajuda para os caras. Só que infelizmente a ajuda chegou tarde demais. E quando a galera de Gondor chegou lá em Arthedain, já estava todo mundo morto, o Rei Bruxo já tinha feito o arregaço que a gente mencionou lá na segunda parte da nossa trilogia. Só que os caras não perderam a viagem. Eles se juntaram lá com os elfos que estavam ali para ajudar também,
e falaram, beleza, mano, os caras foram derrotados, mas o Rei Bruxo tá ali, é uma ameaça, cedo ou tarde ele vai vir pra cima da gente, vamos partir pra cima do cara. E eles foram, mano, foram pra cima do Rei Bruxo sem dó nem piedade. Nisso daí, o exército de Angmar e o Rei Bruxo já estavam afastados do campo de batalha, só que o Rei Bruxo ele era tão orgulhoso, cara, mas tão orgulhoso, que quando ele ficou sabendo que Gondor e os elfos estavam vindo pra cima deles e atrás deles, os caras estavam com sangue no olho, o Rei Bruxo ele era tão soberbo que ele falou, em vez de esperar os caras chegarem, eu vou pra cima, mano. E o cara foi sozinho pra cima dos caras. Mas, como diz o Rei Salomão lá em Provérbios, a soberba precede a ruína. O Rei Bruxo achou que ele iria chegar lá e iria devastar o exército de Gondor, os elfos que foram ajudar, qualquer um que estivesse na frente dele. E ele se enganou, mano, porque a batalha foi pegada, o exército de Angmar veio, a galera se encontrou, teve uma batalha intensa, e o negócio foi tão pegado que eles conseguiram pelo menos fazer o exército de Angmar recuar. Só que a galera de Gondor tava tão sangue no olho, tava tão cheio de ódio pelo que o Rei Bruxo tinham feito com os irmãos dele, do reino de Arthedain, que os caras não contentaram, mano, não deixaram eles fugir, foram pra cima, brigaram de novo, e nessa batalha todas as tropas do reino de Angmar foram derrotadas. Não sobrou ninguém de lá vivo. E o reino de Angmar, naquele dia, foi sepultado de vez. Só que é claro que quem foi derrotado foi o exército de Angmar e não o Rei Bruxo. O Rei Bruxo ainda estava lá. E quando ele viu que o exército dele foi derrotado, mano, 100%, ele largou aquela soberba de lado e entrou no modo berserk, mano. Ele partiu pra cima do Eärnur, que era o capitão de Gondor e príncipe de Gondor também. Ele partiu pra cima, mano, e o Eärnur até conseguiu resistir um pouquinho, mas tomou-lhe uma porrada do Rei Bruxo, mano, que ele nunca esqueceu. E se você acha que a narrativa já tá empolgante o suficiente, mano, eu fico imaginando como é que seria uma adaptação cinematográfica dessa batalha, mano. Seria algo espetacular. Se você acha que tá pouco, mano, nessa hora que o Eärnur tá quase indo de arrasta pra cima, chega um elfo pra ajudar ele, mano, mas não é um elfo qualquer, não é um elfinho que a gente vê lá no Hobbit nem do Senhor dos Anéis. Chega simplesmente o Glorfindel. Mas se você não tá ligado em quem é o Glorfindel, ou Glorfindel, ou Glorfindel, pronuncia da forma que você quiser, vamos tentar aqui a gente se situar cronologicamente. Esses eventos que eu tô narrando aqui pra vocês se passam na Terceira Era da Terra-média. O Glorfindel, ele é um elfo que aparece lá na Primeira Era, e lá na Primeira Era ele morre. Só que aí você pode até achar, ué, como é que o elfo morre e volta depois? Sendo que em Tolkien não existe reencarnação. Quando o cara morre, o elfo no caso, quando ele morre, ele vai para as Terras Imortais, para o Salão de Mandos, ele ganha um corpo e fica por lá. Como é que ele voltou para a Terra-média? O Tolkien fez com que ele ficasse reencarnado, mas não é bem reencarnado, porque ele não é uma outra pessoa e não tá um elfo no corpo de outro elfo. Ele é, de fato, o mesmo Glorfindel que a gente viu lá na Primeira Era. Então, ele, no caso, é uma exceção a regra desse universo criado pelo Tolkien. Inclusive, se você não conhece tanto dos livros e está mais familiarizado com as adaptações do Senhor dos Anéis para os cinemas, lembra lá na Sociedade do Anel, quando o Rei Bruxo de Angmar, inclusive, ele dá aquela espetada do Frodo no topo do vento e o Frodo fica sentindo aquela dor porque é uma lâmina de Morgoth e tal. Nos livros, o elfo que aparece lá para ajudar o Frodo não é a Arwen, aquilo é uma adaptação que o Peter Jackson fez, que ficou uma adaptação, na minha opinião, pelo menos, maravilhosa. Nos livros, o elfo que aparece lá para ajudar o Frodo é justamente o Glorfindel, né? Que é um cara, um super elfo. Mas vamos voltar aqui para a batalha. O Glorfindel chega no local junto com seus homens para auxiliar em Gondor e principalmente o Eärnur, que estava passando um perrengue por conta daquele X1 que ele estava tendo junto com o Rei Bruxo. E o maneiro, mano, nos Seus Anéis, isso que eu acho que é algo épico, sabe? Quando o Glorfindel chega no local, a presença dele, o espírito dele é tão poderoso e tão forte, que quando ele chega, mano, o Rei Bruxo, ó, pica a mula, racha fora, ele some daquele local. O Eärnur tava tão brabo, mano, tão pistola da vida, por conta da derrota, da humilhação que ele sofreu pelo Rei Bruxo, que ele tenta partir para cima dele, e é nessa hora que o Glorfindel para ele e faz uma profecia que vai se cumprir lá na época do Senhor dos Anéis. Ele vai segurar o Eärnur e vai falar com ele o seguinte, ó, não adianta você tentar perseguir o Rei Bruxo, porque ele não morrerá pelas mãos de um homem.
E assim terminou essa batalha. Só que apesar dessa vitória, o reino de Angmar deixou de existir, não sobrou ninguém, o rei bruxo fugiu, estava tudo meio que certinho. Apesar disso, o Eärnur ele guardou um ódio, um rancor do rei bruxo de Angmar, porque ele enfrentou o cara no X1 e o cara humilhou o Eärnur, mano. Ele só foi salvo porque o Glorfindel chegou lá, porque se fosse ele, mano, ele tava no sal. Ao mesmo tempo, o rei bruxo de Angmar também guardou um ódio gigantesco do Eärnur, porque a derrota do exército e do reino de Angmar foi por conta principalmente do exército de Gondor, que era liderado por ele. Mas enquanto o acerto de conta entre eles não chegavam, se você acha que o rei bruxo, que é esse mal encarnado, ficou parado esperando, recuperando as forças, você tá completamente enganado, irmão. Ele agora que não tem mais reino, não é rei de nada, ele foi para Mordor, reuniu os outros Nazgûl e eles partiram lá para Minas Ithil. Esse local era uma fortaleza de Gondor que ficava bem próximo mesmo lá de Mordor. Se você está familiarizado aí com os filmes do Senhor dos Anéis, vai lembrar que lá no Retorno do Rei, quando eles estão esperando o que vai ser a Batalha dos Campos de Pelennor, dá para ver lá de Gondor o que está acontecendo lá em Mordor, porque no mapa elas são bem próximas mesmo. E essa fortaleza, Minas Ithil, né, que significa a Torre da Lua, ficava bem mais próximo de Mordor do que, por exemplo, a cidade de Minas Tirith. E quando o rei bruxo de Angmar, junto com os outros Nazgûl, ocuparam Minas Ithil, eles renomearam o local para Minas Morgul. Ah, para você que está mais familiarizado com os Senhor dos Anéis, vai lembrar que Minas Morgul é aquele lugar nos filmes, né? Aquele local mais esverdeado, que depois sai um raio daquele local. De onde que saem os Nazgûl na Sociedade do Anel? Aquele local era uma torre númenoriana, né? Gondoriana, que o rei bruxo de Angmar, junto com os outros Nazgûl, ocuparam. E é justamente por conta disso que o rei bruxo de Angmar, nos livros do Tolkien, também é chamado de Senhor de Morgul. E também vale acrescentar, como curiosidade para vocês, que Minas Ithil significa Torre da Lua e Minas Morgul significa Torre da Feitiçaria. E só um adendo, o Tolkien nesse apêndice ele fecha uma pontinha solta que ele deixou lá no Senhor dos Anéis, que é como que o Sauron lá no Senhor dos Anéis tem acesso a uma das Palantir. Por quê? As Palantir vieram para a Terra-média junto com os Númenóreanos, então como é que uma se perdeu, uma tá lá em Gondor, uma tá não sei aonde, enfim, como é que uma delas foi parar com Sauron? Justamente porque ela estava lá na Torre de Minas Ithil. Então, quando os Nazgûl ocuparam, eles viram que tinha uma Palantir lá, pegaram aquela Palantir e deram para o Sauron. Enquanto tudo isso acontecia, o Eärnur, que até então era capitão de Gondor, finalmente assume o trono. E a primeira parada que ele faz quando ele assume o poder é renomear uma cidade. Olha que paralelo doido que o Tolkien faz, né? O Eärnur e o rei bruxo se odiavam, tinham um rancor um do outro, e os dois fazem a mesma coisa, né? Que é renomear uma cidade. No caso do Eärnur, ele renomeou a cidade de Minas Anor, que era a principal cidade de Gondor naquela época, para Minas Tirith, que para quem está mais familiarizado com os filmes, está ligado de cor e salteado, que é a nossa querida Cidade Branca, capital de Gondor, que é bem assolada lá na Batalha dos Campos de Pelennor. Enfim, aí, cara, nessa época, o rei bruxo de Angmar pegou e desafiou o rei Eärnur. Ele falou, mano, eu não gosto de você não gosta de mim, a gente se odeia. Vamos partir pro X1. E ainda chamou o cara de covarde. Tá com medo, né, seu covarde de merda? Tô com medo, mas eu acho que não é nem isso. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Só que assim, tava muito na cara que esse desafio do rei bruxo era uma armadilha para ele dar um jeito de matar o Eärnur. Só que o que acontece, cara? O rei Eärnur, muito embora ele fosse um grande guerreiro, um cara de batalha assim excepcional, ele não era lá muito sábio, muito ponderado. E ele, mano, ele queria topar, ele queria partir pra cima, queria enfiar a porrada no rei bruxo, porque o negócio tava entalado na garganta dele. E o regente da época, os regentes já existiam nessa época, o regente da época falou, mano, veja bem, não faz isso não, isso é uma armadilha, vai dar ruim pra você. E graças ao conselho do regente que o Eärnur não foi. E depois disso parece que as coisas deram uma acalmada entre eles. Só que isso não durou muito tempo, cara. Por quê? 7 anos depois, o rei bruxo de Angmar repetiu o desafio. Vamos resolver essas tretas no X1, mano. E ele ainda provocou o Eärnur dizendo que ele tinha unido a covardia da juventude com a fraqueza da velhice. Que, meu irmão, tu não gosta de fazer fofoquinha?
falando que pegou a mulher dos outros, né, o machão? Agora desce que quem vai te moer na porrada sou eu. Aí, mano, não teve regente, não teve conselheiro, não teve filho, não teve esposa, não teve ninguém, mano, que conseguiu acalmar o homem. Ele falou, você quer saber? Foi lá, pegou uns homens e foi pra Minas Morgul, partiu pra cima do Rei Bruxo pra resolver os problemas na porrada. Mano, pois é, o Tolkien não explica exatamente o que aconteceu, mas o que se sabe é que nunca mais ninguém ouviu falar dessa comitiva e principalmente do rei Eärnur. E as histórias que se contam é que ele foi preso, cruelmente torturado pelo Rei Bruxo e morreu em decorrência disso. E com a morte do Eärnur, surge um novo dilema para Gondor, que é o seguinte: os herdeiros que poderiam reivindicar o trono, ou eles não eram Númenóreanos sangue puro, ou então havia o receio deles não serem unanimidade entre todas as famílias que governavam ali o reino de Gondor, certo? E por conta disso, eles queriam evitar uma nova guerra civil, mais destruição, mais sofrimento. Então, por conta disso, eles falam, então a partir de hoje, já que o Eärnur morreu, ele era o último dos caras que poderia estar no trono, a partir de hoje Gondor não vai ter mais rei. É exatamente por isso que lá no Senhor dos Anéis nós vemos Gondor com o trono do rei vazio e um troninho ali do lado que é o trono do regente. A partir daquele momento, Gondor passou a ser governada única e exclusivamente pelos regentes. A conclusão dessa nossa história é a mesma que eu mencionei no vídeo passado, cara. O Rei Bruxo de Angmar fez um estrago gigante lá em Arnor, fez um estrago escandalosamente gigantesco em Gondor, fez, mas mesmo nesses cenários, cara, onde o mal parece que triunfa de uma forma que você fala, mano, não tem jeito, não tem esperança, não tem como mudar, não tem como resolver, não tem como superar, não tem como fazer nada, mano. Em Tolkien sempre existe uma pontinha de esperança. E no caso de Gondor, a esperança de que o rei um dia voltaria, ela permaneceu. Mesmo nos períodos de mais adversidade, de mais complicação, Gondor foi decaindo, aquela coisa que a gente viu e tal, mas sempre havia essa pontinha de esperança. Um dia o rei vai voltar e com o retorno do rei, a glória e o respeito de Gondor serão restaurados. Bom, vamos ser sinceros, demorou bastante, mas lá no Senhor dos Anéis, o Aragorn finalmente ele encara o destino e o fardo que ele tem que levar, assume o trono de Gondor e com o retorno do rei, a glória de Gondor é restaurada. Tanto é que o Aragorn não é rei de Gondor, ele é rei de Gondor e Arnor, porque ele conseguiu restaurar os dois reinos do exílio. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa trilogia que deu um trabalhão pra fazer, mano. Então se você quiser me ajudar, se inscreva aqui no canal Falando Cinema se você ainda não é inscrito, clica no sininho e, mano, deixa um like nesse vídeo que isso ajuda muito o conteúdo chegar para cada vez mais e mais pessoas. E deixa também aqui nos comentários a sua opinião, tanto desse vídeo quanto da trilogia como um todo. Lembrando que se você não viu, vai estar agora na tela final daqui a alguns segundos também para você assistir, cara, que ficaram incríveis. No mais é isso, muito obrigado, galera, pela repercussão mega positiva da trilogia. O primeiro vídeo, um engajamento gigantesco, se tornou o vídeo mais assistido da história do canal, mano. Galera, muito obrigado de coração. Os comentários lá que me corrigiram, que mostraram as minhas caneladas, deixo aqui embaixo aberto também para você corrigir. Claro que dentro do respeito, dentro da educação, da civilidade. Vamos fazer uma comunidade maneira, sem toxicidade, sem ofensa, sem preconceito. Deixa suas opiniões aqui embaixo. Se você não tem opinião, deixa um emoji, deixa um ponto, porque isso ajuda também no engajamento aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Mas é isso, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!